Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor o programa de Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Seleski. Adir, aqui com muita honra, nós temos o empresário, Dr. Roberto Pecuá, ele que é coordenador da FIEP, Federação da Indústria do Estado do Paraná, empresário aqui do ramo da avicultura, aqui de Francisco Beltrão, desde 73. Sinta-se à vontade aqui no nosso programa, doutor. E aqui o que nós vamos debater aqui é a falta de mão de obra na empresa brasileira. A gente tem sabido, doutor, que o Brasil vem crescendo economicamente a cada dia que passa. Está evidenciado esse crescimento econômico também como nos países desenvolvidos, que junto com isso vem a falta de mão de obra qualificada. E nós estamos vivendo isso, vivenciando, principalmente aqui na nossa região, também essa falta de mão de obra. A pergunta é, doutor, como que a FIEP vê o senhor como empresário? Nós já podemos dizer aqui no Brasil que nós estamos vivendo o apagão da mão de obra? Sem dúvida, mano. Sem dúvida, nós era um apagão previsto. E ele chegou mais rápido até do que se esperava. Mas eu gostaria de fazer algumas observações sobre essa falta de mão de obra. Você falou em mão de obra qualificada. Falta mesmo, e falta também que não exige nenhuma qualificação especial. Falta mão de obra de todos os níveis. Eu estive conversando, antes de vir aqui ao programa, nesses dias que antecederam, falando com a coordenadoria da FIEP de Francisco Beltrão, atende a 29 municípios. Temos 2 coordenadorias no Sudoeste, uma aqui e outra em Pato Branco. E dos 29 municípios tem indústrias, o ramo de confecção é significativo na nossa região, a indústria moveleira sucedeu a madeireira, mas é muito significativa. Nós temos o alumínio, também significativo na nossa região, e nós temos a indústria de alimentos, através dos frigoríficos e produtores rurais, de incubatórios e tudo mais. A avicultura tem um peso significativo na nossa região. Eu posso lhe afirmar que em nenhuma das indústrias, de todos esses ramos que eu citei, nenhuma delas tem seus quadros completos. Todos têm falta de mão de obra, desde qualificada até não qualificada. E na contramão disso, as empresas precisando, eu me surpreendi a questão de 15 ou 20 dias atrás com uma fotografia do Jornal do Beltrão e uma manchete do Jornal do Beltrão dizendo que a Agência do Trabalhador tinha que fazer um mutirão para liberar o seguro-desemprego. Ora, meu Deus, alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está funcionando bem, porque as indústrias oferecem mão de obra. Entre parênteses, eu gostaria de citar que o SESI, por um acordo feito, o SESI obrigatoriamente tem que disponibilizar cursos totalmente gratuitos, cursos rápidos, de 10 dias, 12 dias, 15 dias, uma semana, de qualificação mínima. Manipulador de alimentos, eletricista de manutenção, enfim. E o SESI deixa de efetuar esses cursos que são inteiramente grátis, pasme, sabe por quê? Por falta de aluno. Não tem interessados em perder 15 dias, 2 horas por dia para fazer um curso minimamente de qualificação. Então, eu acho que está na hora de empresários, autoridades, a sociedade civil como um todo, pesquisar. Se de um lado o Brasil se orgulha, e com sobradas razões, de nós estarmos vivendo uma época de pleno emprego, do outro lado o país gasta 7,9 milhões de reais por ano para pagar seguro-desemprego. Agora, Roberto, você fala nessa situação. Não, ao mesmo tempo, nós temos a indústria, nós temos a construção civil, que você não citou, que é uma indústria também hoje muito grande, que hoje falta mão de obra, quer dizer, a construção civil não anda mais rápido porque não tem mão de obra. E não é tão qualificada assim, às vezes você precisa de alguém para carregar tijolo. E, ao mesmo tempo, nós temos um contingente enorme de pessoas desempregadas. Agora eu pergunto,
Essas pessoas que estão desempregadas, ociosas, estão sem renda ou nós, através dos impostos do governo, estamos mantendo esse contingente de ociosos, Roberto? Eu te afirmo, Celeste, com certeza que nós estamos mantendo essas pessoas porque eles não querem trabalhar. É muito mais confortável. Eu até arriscaria, sem muito compromisso policial, eu arriscaria dizer que o que acontece efetivamente é que a pessoa, ao adquirir o direito do seguro-desemprego, ele recebe o seguro-desemprego e vai trabalhar sem registro em carteira para continuar recebendo. Mas isso é crime, doutor, tanto para o empregado como para o empregador. Está previsto no Código Civil brasileiro. Sem dúvida. E é por isso que eu digo que teria que cabe às autoridades, e não cabe a mim como coordenador da federação, nem a vocês, cabe fiscalizar. Mas... Então as estatísticas que o governo mostra são falsas. Celeste, você sabe que estatística... Não corresponde a uma realidade exatamente, fática. Não, está aqui, esse quadro que eu tenho aqui, é um quadro publicado na Folha de São Paulo. Do dia 3 de fevereiro agora. 3 de fevereiro, agora, domingo passado, domingo passado, a Folha, onde ele mostra onde o governo gasta nos programas sociais. E pasme, gasta 7,9 milhões de reais no seguro-desemprego, aqui diz quem é o beneficiário, trabalhadores com carteira assinada demitidos sem justa causa. E 8,7 milhões, ou seja, digamos aí uns 15% a mais, para subsidiar os trabalhadores agrícolas na sua aposentadoria, que todo mundo fala que é um negócio, o cara não recolheu, passa, mas gasta a mesma coisa pro coitado do velhinho que se aposentou na agricultura, na pecuária, e se o país vive, como publicam as estatísticas do Ministério do Trabalho, vive uma situação de pleno emprego, orgulhosamente nós podemos falar hoje que o Brasil tem uma das menores taxas de desemprego do mundo, menores, e gastar tudo isso? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas, doutor, nós precisamos chamar o intervalo, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o doutor Roberto Pecuá, ele que é coordenador da FIEP, Federação da Indústria do Estado do Paraná. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. Na hora de automatizar o sistema fiscal, comercial ou contábil da sua empresa, você não pode abrir mão da qualidade e confiabilidade dos sistemas com o CISANet. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte rodoviário, SPED fiscal e contábil e muito mais. Sistemas eletrônicos modernos, ágeis e seguros para a sua empresa. Contate nossos agentes pelo site concisanet.com. CISANet. A Pioneira Imóveis oferece a oportunidade para você comprar o seu apartamento. Edifício Leonardo da Vinci, já em construção na Avenida Júlio Assis, no centro de Beltrão, ao lado da antiga Fabcar. 2 elevadores, salão de festas com piscina, 3 modelos de apartamento, sendo apartamento com 2 suítes mais um dormitório, apartamento com 1 suíte e 2 dormitórios ou 1 suíte e 1 dormitório. Edifício Leonardo da Vinci. Vendas e informações Pioneira Imóveis. Fone 3524-1910. Auto Posto São Carlos, 8 anos em Beltrão, atendendo com eficiência e qualidade. Troca de óleo, lavagem e loja de conveniência, com uma equipe preparada para melhor atender você. Auto Posto São Carlos, 3523-6035. Portal Peças, comércio de peças novas, usadas e recondicionadas para automóveis nacionais e importados. Na Rua Salvador 455, bairro Alvorada, perto da Kazinski Motos, em Francisco Beltrão. Fone 3524-4838.
Escritório Contábil Madruga. Escritório de contabilidade que atua nas áreas contábil, societária, trabalhista e fiscal. Experiência e competência. Escritório de Contabilidade Madruga. Rua João Pessoa, bairro Kennedy. Fone 3523-2126. Francisco Beltrão tem Lojas Magrão, confecções, calçados, cama, mesa e banho. Todo estoque em 10 vezes no crediário, 6 vezes no cartão Visa, Mastercard e Cressol. Ou, se preferir, cheques para 120 dias. Lojas Magrão, bom de comprar, fácil de pagar. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Roberto Pecuá, ele que é coordenador da Federação da Indústria do Estado do Paraná. Dr. Roberto, no bloco anterior, você comentava a falta de mão de obra em todos os setores da economia brasileira. Eu tenho uma preocupação, e eu gostaria de ouvir essa análise do senhor. A falta de mão de obra pode criar um risco ao desenvolvimento do nosso país? Pode. Com certeza, pode. A mão de obra é um componente importante em qualquer segmento que se analise. Todos eles não iam, por mais automação, automação que se tenha, a mão de obra é indispensável. O Amarel continua tendo mão de obra, a Agrária Azul continua tendo mão de obra, a Sadia é vissuradora automática, mas ela continua empregando, então é indispensável. A falta de mão de obra vai, com certeza, gerar mais dificuldades para o crescimento, para o desenvolvimento do país, porque hoje você vai pensar em aumentar a tua, eu acho que aí, do segundo semestre de 2013 para frente, a economia mundial deve ter se arranjado, há uma tendência de um crescimento. A própria Europa vai parar e vai começar a crescer um pouquinho, o Brasil deve crescer alguma coisa. Mas eu gostaria de fazer um parênteses disso aí. A mão de obra é, sem dúvida nenhuma, respondendo à tua pergunta, um grande componente e importante componente que nós precisamos ter. Precisamos reativar essa vontade do brasileiro trabalhar. É preciso, tem que ser feito isso. Não é a minha especialidade, não sei o caminho. Mas e como evitar esse risco da falta de mão de obra? Difícil, é muito difícil. Isso é coisa para se resolver em conjunto. Né? Automatização, formatização, está fomentando com que o Brasil entre no mundo de tecnologia e de substituição da mão de obra por uma tecnificação? Olha, não há substituto para a mão de obra. Eu quero dizer assim, a indústria, que foi a maior empregadora do Brasil e de qualquer segmento, sempre a indústria foi uma grande consumidora de mão de obra, ela se automatizou muito. Se nós pensarmos a indústria há 15 ou 20 anos atrás, ela com certeza tinha aí, ela empregaria muito mais gente hoje no volume de produção. Mas o que acontece? O número de empregados continuou mais ou menos fixo. Você aumenta a tua produção, mas aquele número chegou a um ponto que ele é indispensável. Né? Alguém tem que apertar o botão. Alguém tem que apertar o botão, alguém tem que mudar o programa da máquina. Vai exigir gente mais qualificada, muito mais qualificada, mas vai continuar consumindo gente. Por outro lado, à medida que o país se desenvolve, o setor de serviços cresce exponencialmente. Hoje todo mundo viaja, todo mundo tem lazer, e esse setor de serviço é um grande consumidor de mão de obra hoje. Hoje eu não tenho certeza, mas posso quase que afirmar com absoluta certeza hoje que hoje o setor de serviços emprega mais gente que a indústria no Brasil. Agora, Roberto, há um tempo atrás a gente observava que muitos brasileiros acabavam migrando do Brasil, imigrando daqui, iam para a Europa em busca de trabalho, né? Alguém que queria uma remuneração melhor ia para Espanha, Portugal... Itália, alguma coisa. Exatamente. Hoje essas pessoas estão retornando para o Brasil. Essa falta de mão de obra está elevando, fazendo com que haja uma elevação na remuneração? E isso hoje, porque a gente vê algumas situações, alguns estão se qualificando, estão estando bem, outros não estão nem aí, porque estão se acomodando, trabalham 12 meses, adquirem o direito de um mês de férias e mais 6 meses de seguro-desemprego
e estão trabalhando aí 12 meses em troca de 7 e ficar em casa. Isso está acarretando um custo para aqueles que pagam os tributos e os impostos. Mas, ao mesmo tempo, está abrindo um espaço para quem tem vontade de se qualificar e ganhar dinheiro. Lógico, a crise da Europa fez com que muita gente voltasse de lá para cá para trabalhar. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: nós também estamos chegando numa condição hoje de, ao invés de exportarmos mão de obra, mandarmos pessoas para fora, trazermos estrangeiros para trabalhar aqui no Brasil, substituindo os brasileiros? Olha, circula aí nos noticiosos, no site de notícias, alguma coisa assim, que o Brasil aumentou muito o visto para trabalhadores. Ou seja, a pessoa que vem do exterior e legalmente... Em 2011, ele cresceu em relação a 2010, de estrangeiros trabalhando no Brasil, na ordem de 57%. Esse índice aqui é dado pelo Instituto Econômico, o IPEA, né? IPEA. Pois é, isso eu não tinha o número, mas sabia que havia esse crescimento. Que é um número elevado, né? Um índice elevado. E é uma mão de obra extremamente qualificada, né? É em cima da grande qualificação. Muito desse número aí é impulsionado pela a indústria do petróleo, né? Essa busca de óleo em águas profundas, tem vindo muito norueguês de alta tecnologia, isso aí vai exigir, além de investimentos vultuosos em valores, também investimento enorme em gente de pesquisa, qualificadíssima. Mas, de qualquer forma, né, nós podemos aqui, passando, citar o exemplo aqui, o sudoeste e o oeste do Paraná tem trazido muita mão de obra do Havaí, do Haiti, né? O Haiti não é uma mão de obra que não tem qualificação, é uma mão de obra mesmo, assim, bruta, braçal. Eu tenho o sistema esse sistema é coordenado por uma entidade da Igreja Católica com sede em Manaus e um padre que nós já tivemos mandando contato também nos momentos de maior dificuldade, você começa a pensar em alternativas de alto risco. Então, para vocês terem uma ideia, no sudoeste e no oeste, para citar Pato Branco, Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Palotina, nessas cidades tem mais de 800 haitianos trabalhando, já fixados aqui. Uma empresa só de Pato Branco tem 80. E não tem do que se queixar. Eles são legais, eles têm lá toda a sua coisa, né? O compromisso da empresa é pagar, oferecer condições de trabalho, e essa entidade cuida que isso aconteça. E então, isso, você pensando em termos de Brasil, com a população que nós temos, soa como uma brincadeira, né? Quantos desempregados nós temos aqui, estamos perdendo essas vagas para estrangeiros. Nós estamos perdendo essas vagas aqui. Pois é, doutor, mas aqui até apimentar um pouco esse debate, o senhor falou correto, quando eu citava aqui o índice do Instituto, do IPEA, né, que fala que 50% da mão de obra cresceu em 2000 em relação a 2012, o senhor fala que a grande maioria é mão de obra qualificada, é verdade. Desses 57%, apenas 18% deles é mão de obra desqualificada. Os outros são os haitianos, pode escrever aí. Alguns bolivianos que vêm para a indústria do vestiário. Aí eu tenho uma pergunta. E com o avançar da idade desses haitianos que vêm para cá, que são mão de obra desqualificada, nós não estamos trazendo para o país um problema social que vão ter que se aposentar pela idade, por 65 anos, porque não vão ter tempo de serviço. Não é um problema futuro que a gente está transferindo? Olha, eu até não tinha pensado nesse assunto. Eu não posso me aprofundar, não vou, porque eu não sei o que você recolhe de impostos sobre essa mão de obra. Eu não sei, para te responder, mas eu imagino que a gente tenha que recolher a cota de previdência, sim, da mesma forma de qualquer outro, porque não há outro caminho para ter um funcionário legal. Porque se ele voltar para o país depois... Não, é isso que eu quero dizer. No momento que você desconta do salário dele uma cota de previdência, ele passa a adquirir o direito. Exato. Deu a fatoridade, ele adquiriu.
Ele tem aí o direito, né? Pagou? Vai ter o direito de se beneficiar. Tem o direito. Então, isso é um assunto que nós podemos trazer no futuro um problema de ordem social. Exatamente, né? Porque nós vamos, né, o Brasil, nós brasileiros, me incluo com certeza, somos de pensar pouco muito para frente, nós somos mais imediatistas, então a tua pergunta é muito cabível. E como é que fica quando eles começarem a se aposentar? Hoje tudo bem, maravilha. Isso, como é que vai ficar isso? Nós vamos marcar porque nós estamos pegando gente que já tem 40 anos, digamos. Eu estou imaginando, né? Sim. Mas deve vir pessoas com 40 anos. Bem jovens também, porque eu tenho... Bem jovens também, mas vem gente... Eu sei porque quando entabulamos a negociação com essa entidade de Manaus, ele disse, vocês podem colocar casais, porque nós estamos preocupados em arrumar casais, não separar o casal, eles já estão vivendo, então... E nós respondemos que sim, que nós tínhamos possibilidade. Hoje 50% da nossa força de trabalho é feminina, hoje não tem mais diferença. Então, isso vem bem em encontro aí ao que efetivamente... E daí, como é que fica? E se ela vai ter um filho, ela vai ter direito à aposentadoria, ao salário família? Isso. Como é que fica? Isso a assistência médica, né? Bom, nós vamos para um break, Madruga, e na sequência eu até quero fazer uma colocação para o Roberto com relação a essa questão dos programas sociais aí implantados pelo poder público, né? Se isso, na verdade, esse assistencialismo, ele está contribuindo para que haja essa ociosidade aí, eu acho que a gente tem que debater um pouquinho isso. Mas esse questionamento que o Adir acaba de fazer ao Dr. Roberto, a gente vai ouvir aí no nosso terceiro bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Mafessone Retífica de Motores e Distribuição de Peças. Excelência no atendimento e qualidade total no serviço executado. Mão de obra capacitada. Mafessone Retífica de Motores. Fone 3524-4720. Vieira Imóveis Assessoria Imobiliária. Venda, compra, administra. Apartamentos, casas, terrenos, chácaras. Na Avenida Júlia Assis, centro de Francisco Beltrão. Fone 3524-6790. Vieira Imóveis, o lugar certo para bons negócios. A Unopar é a maior universidade à distância do Brasil porque ela é diferente, ela é próxima. São mais de 450 polos em todo o país. Aqui você tem aulas presenciais uma vez por semana, com professores renomados, ao vivo, via satélite. Os cursos são reconhecidos pelo MEC e a mensalidade cabe no seu bolso. A hora de ter o seu diploma é agora. Vestibular Unopar. Inscreva-se já. Prova 25 de novembro. Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Economiza combustível e tem melhor desempenho. Há 10 anos, a Ingecar é especializada em regulagem de motores carburados e a injeção eletrônica. Possui equipamentos para rastreamento de falhas e profissionais especializados em sistemas de alimentação automotiva. Além disso, dispõe de estoque de peças para injeção e carburação. Ingecar, na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Roberto Pecuá, ele que é coordenador da Federação da Indústria do Estado do Paraná. Dr. Roberto, no bloco anterior, já no finalzinho, o Adir questionava o senhor sobre a questão dos incentivos, ou seja, das bolsas, dos programas que o governo federal fornecem à população. E esses programas, segundo análise que tem feito, alguns estudos apresentados, que tem também afastado o interesse do trabalhador que saiu do emprego para entrar no outro, ou seja, para ficar usufruindo do direito que, entre aspas, tem do fundo de garantia. Sem dúvida. Bom, primeiro assim, eu não concordo que programas assistenciais, na sua essência, na sua
na sua base, sejam geradores de falta de trabalhador. Eu só acho que não há programa, não há nada que resista ao tempo. Portanto, sim, eles têm que ser dinâmicos. Eles tinham que ter capacidade de se modificar, de se adaptar. Então, uma coisa que foi muito bom há 10 anos atrás, com certeza não será bom agora. Então, esse conceito que se tem no Brasil, que eu acho que é um conceito que nos atrasa na evolução, que é o direito adquirido. Direito adquirido é um direito que se tem até que se tem um direito melhor para frente, vamos dizer assim, né? Então, isso então, os programas do governo, seja ele a Bolsa Família, seja ele Previdência, todos, enfim, seguro-desemprego, eu quero dizer assim, eu não sou contra o seguro-desemprego, eu sou a favor. É uma ferramenta de segurança, né? O trabalhador não fica sem salário, ele tem uma série de vantagens. Agora, ele não pode, a lei foi feita, eu acho que no início de 2000, final dos anos 90, não me lembro, assim, mas ela já tem um bom tempo. E, evidentemente, a imaginação humana, e aí não é só brasileira, a imaginação humana é fértil, ela foram achando formas de fraudar. Tá evidenciado nisso aí. E aí fica essa questão que a lei tinha que ser dinâmica, as regras tinham, não é propriamente lei, mas as regras teriam que ser dinâmicas. A pessoa tem, olha esse número, eu estou olhando, você está olhando, o Madruga está olhando aí, um número está escrito num jornal de grande circulação nacional, você está disponível em qualquer dado do governo. Ora, eu chamaria o ministro do Trabalho e diria, ministro, nós estamos vivendo um período de pleno emprego e estamos gastando 7,9 milhões. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada, vamos ver, pesquise. Ou não existe esse pleno emprego. Exatamente. Ou esses números de desempregados também não são verdadeiros. Não pode ser, exatamente. E é isso aí, você tocou exatamente na questão. Exatamente. Mas aí, o Adir e aqui, o doutor Velho, tem que analisar uma coisa, o povo hoje está, a gente conversava isso em off no intervalo do programa, o povo hoje está bastante crítico e cobrando as coisas, e principalmente a ética e a moral. Mas aí não é a contramão. Por exemplo, o seguro-desemprego, Adir, foi criado para dar uma segurança para o trabalhador nos momentos que o Brasil tinha dificuldade de absorver a mão de obra. Hoje o momento é outro. Então, quer dizer, o Fundo de Garantia hoje, ele passou a ser como uma fonte de renda suplementar para o trabalhador. Não é uma forma também de estar fraudando a lei, claro que é, porque o Código Civil fala isso, mas esse povo brasileiro que cobra tanta moralidade, que e defende muita ética, não está sendo corrupto também? Agora, quer ver, deixa antes do Romano responder, eu só gostaria de colocar uma coisa. Na minha visão, mano, para você fazer uma análise, eu acho que o problema não está no fundo de garantia, porque o fundo de garantia já é um direito do trabalhador que ele pagou enquanto ele estava trabalhando. Na minha visão, o problema está sendo... Eu digo no seguro-desemprego. O seguro-desemprego. No seguro-desemprego, exato. O fundo de garantia não é o trabalhador que paga, não, é a empresa. É a empresa, mas ele estava trabalhando. Não, exatamente. Não, mas o que eu quero colocar aí... O seguro-desemprego. Na sua questão, eu tenho uma opinião muito própria. Né? Isso também não sou o único que tenho esse pensamento, já copiei e li alguma coisa a respeito. É o seguinte, nós somos muito contra o deputado usar o dinheiro público para pagar a empregada da casa dele. Todos nós somos críticos, somos assim. Agora, nós receber um tanque de gasolina do candidato para ir fazer, daí nós não achamos errado. E está errado também, é corrupção do mesmo jeito. Então eu concordo contigo, Madruga, é exatamente isso aí. A corrupção não é só prioridade dos políticos. A corrupção sim, está enraizada na maneira de ser. Eu tenho, assim, eu posso passar horas aqui contando, mas eu tenho um fato que eu sempre costumo contar nessas histórias, assim,
Véspera de uma eleição aqui, dessas nossas aí, alguns anos atrás, algumas eleições atrás, um funcionário meu, graduado, concurso superior, me disse o seguinte: bom, eu vou votar no candidato a deputado que me pagar a gasolina porque o meu título de eleitor é de Capanema. Eu fiquei derrotado, porque tá certo, uma pessoa simples, sem cultura, com pouco dinheiro, naquela época as coisas não eram tão boas como são hoje aqui, mas uma pessoa com um curso superior, feito em universidade federal, supostamente a elite brasileira, aceitar um tanque de gasolina por um voto? Que horrível esse voto dele, não vale nada. Esse voto não vale nada. Então, nós temos que começar a mudar por isso. É por aí, quer dizer, tem que ser castigado, quer dizer, não pode deixar o cara oferecer, agora também não pode ter gente que aceite, porque quando os dois lados estão querendo a fraude, é muito fácil de fazer. Até, doutor, porque se tem gente que compra o voto é porque tem quem vende. Claro, né? Só existe quem compra porque tem quem vende. Bom, nós já debatemos isso aqui em outras vezes, a questão da corrupção, ela só vai ter um fim, ou um início de um fim, no dia que você penalizar os dois. Exatamente. Os dois, porque na verdade hoje você penaliza apenas o corruptor, né? Mas na verdade, aliás, o corrupto, mas o corruptor que foi o eleitor, não. Não, exatamente. Mas, Adiel, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo aí, doutor, 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Bom, primeiro que o seguro-desemprego, ninguém é contra. Eu sou a favor, tenho certeza que toda pessoa de bom senso é a favor. O que eu sou contra? Eu sou contra uma lei feita há 10 anos tem que ser mudada. Ela tem que ser adaptada à realidade das coisas. E esse número, como tão bem colocou o Celeste aqui, esse número de pleno emprego e um volume enorme de dinheiro pagando de seguro-desemprego não fecha, não bate. A Agência do Trabalhador de Francisco Beltrão fazer mutirão para liberar seguro-desemprego, não fecha. Enquanto tem mão de obra faltando nas Faltando empresas? em tudo que é lugar. Então, deixo aqui a minha mensagem. Vamos trabalhar junto, a sociedade organizada, as autoridades, vamos ver onde é que está o erro. É fácil. Quero dizer para vocês que é muito fácil. Vamos ver, então essa é a minha, eu queria que E não é só, doutor, também a punição, mas é a consciência mesmo do trabalhador. Claro, a consciência. Que se o povo tivesse consciência, doutor Roberto, nesse país, muitas leis eram desnecessárias. Claro. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Dessa maneira como está ocorrendo hoje, nós estamos legitimando o errado. Estamos fazendo uma inversão de valores, ou seja, estamos degradando a racionalidade humana, né? Eu quero dizer para cada um que frauda o seguro-desemprego, esse buraco vai aparecer lá na frente, quando efetivamente se precisar do seguro-desemprego, nós não vamos ter recursos, porque foi fraudado. Então é isso que eu sou contra. E por isso, doutor, eu vi uma campanha até... É importante a gente falar aqui. Eu vi uma campanha um dia na rede social e até eu compartilhei dizendo assim, se você sabe que tem alguém que está usando do seguro-desemprego de forma ilegal, denuncie. Aonde então que pode denunciar? Obviamente no Ministério do Trabalho, né? E na Polícia Federal, por exemplo, dizia lá o site, porque como já disse antes no bloco anterior, ele fere os princípios do Código Civil brasileiro, além de se falar da questão moral. Mas aqui eu quero agradecer aqui, doutor Roberto, a sua participação aqui no programa. Eu quero deixar aberto para que outras oportunidades a gente venha discutir que assuntos esses é de interesse da população. E é muito grato a gente vir fazer um debate franco e aberto como a gente fez aqui com o senhor. Quero agradecer sempre a participação aqui do comunicador Adir Celeste, mas em especial aos nossos telespectadores. Eu tenho dito que o programa Dentro do Fato tem aumentado muito a audiência, e quando aumenta a audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todos os sábados, às 17 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, na segunda, às 22 horas. Lembramos a todos ainda que o nosso programa está na internet. Acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.